João, muito bem-vindo no podcast DNA Empreendedor. Eu estou com uma alegria enorme, explodindo de felicidade de você estar aqui para dividir essa história com a gente. Você que é uma pessoa que inspira tantas outras pessoas dentro da sua área, eu estou muito curiosa para escutar a sua história e dividir esse seu potencial que você desenvolveu dentro da sua área e que você inspira tantas pessoas e que você traz tantas pessoas para perto de você com a sua arte. Conta para a gente um pouquinho da sua história, por favor. Eu que agradeço o convite, Marina. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui do seu programa. Uma maravilha. Bem, eu vou começar com uma pequena apresentação. E como eu já fiz coisa demais, eu vou pegar a orelha do último livro que publiquei, em 2021, que chama-se Um Sol de Bolsa, é um livro de poesia. E vou pegar aqui, claro, só a lista de livros, uma parte, né, que eu publiquei. Bom, eu nasci em 75, 1975, então estou com 47 anos, em Bom Jesus da Lapa, interior da Bahia. Fica mais ou menos a uns 800 quilômetros de Salvador e fica à margem direita de São Francisco. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa paisagem, né, o rio e também a romaria que acontece lá, tem uma romaria popular, católica, que acontece no Brasil. É uma das maiores do Brasil. Fica entre as quatro maiores. Essa paisagem é muito importante para o que eu escrevo. Né? Uma boa parte do que eu escrevo vem daí dessa paisagem, né? Então eu nasci lá em 1975 e eu participei de muitas antologias de contos, né? Principalmente de contos e também de poesia. Então eu vou citar algumas que eu participei. Eu participei em uma em 2007, que me trouxe, eu fiquei muito orgulhoso porque é uma grande editora, hoje não é tão grande, na época também não era mais tão grande, mas foi a editora que publicou o grande Jorge Luiz Borges, Jorge Luiz Borges, né? O grande escritor, um gênio, na verdade, argentino. Então, Terrivelmente Felices, Nueva Narrativa Brasileira, em 2007, foi na Argentina. Participei também como contista, né? No Peru, agora em 2009, Cuentos Brasileiros Contemporâneos, na Edições Copé, né? Participei de muitas antologias no Brasil, na orelha que eu destaquei apenas uma, Geração 00, Fricções em Rede, publicado pela Língua Geral em 2011. Participei também de uma antologia de contos, uma edição muito bonita, em 2013, na Alemanha, que eu não vou saber pronunciar, não sei nada de alemão. E o meu primeiro livro, chamado Livro Single, né, foi em 2004, e com um livro chamado Encarniçado, também de contos. Então, eu estreiei inicialmente com contos e não com poesia. E em 2000 eu também, em 2009, eu publiquei outro livro de contos, que é Ao Longo da Linha Amarela. Se o primeiro livro está muito baseado na minha cidade natal, Bom Jesus da Lapa, esse segundo já está mais aqui, usa o território de Salvador, onde eu estou no momento e moro no momento, há um bom tempo, né? E o primeiro livro de poesia, na verdade, foi em 2014, é A Dimensão Necessária, que eu tive a grande felicidade, foi uma grande felicidade, de conquistar um dos maiores prêmios da poesia brasileira, em 2015, que é o prêmio da Biblioteca Nacional, o prêmio de poesia, que é sempre um ano anterior, né? Os livros publicados no ano, no ano seguinte, vocês colocamos para concorrer, e aí ganhou o primeiro lugar. E também publiquei um livro de crônicas nesse mesmo ano, que é um livro que eu gostei muito de escrever, na verdade, é o livro que eu mais me diverti escrevendo, que é o Dicionário Amoroso de Salvador, que é realmente um dicionário todo voltado para Salvador, com verbetes. Mas, assim, eu pude jogar muito com humor, então eu ri muito ao escrever, né? Toda essa alegria e também, eu digo, também essas pirraças baianas, né? Essas coisas bem típicas baianas. Em 2017, eu publiquei O Alto da Romaria, que aí realmente é um livro de poesia bem voltado para a minha cidade e região ali, mas sempre com uma perspectiva, pelo menos uma tentativa de perspectiva universal, né? Partindo, porque daí é que vem a palavra católico, né? Catoló em grego quer dizer universal. Então, e o ano passado, também em 2017, eu publiquei um livro de teatro, que é uma peça, na verdade, né? Alto do São Francisco, e que foi encenada lá em Bom Jesus da Lapa. E 2021 é esse aqui, Um Sol de Bolso, que é de poesia. Então, mais ou menos é isso aí, né? De publicações. Então, você veja que eu me meti em tudo quanto é tipo de escrita, só não escrevi romance. Romance, realmente, eu nunca escrevi, já tentei umas duas vezes, mas não consegui realmente desenvolver. E também sou letrista de música, né? Aham. E digamos assim, o aparecimento maior, né, como letrista de música foi ter uma música, né? Eu sou letrista, um amigo, Paulo Araújo, um grande compositor amigo meu, lá também de Bom Jesus da Lapa, e a música foi trilha da novela Velho Chico, de 2016, da Globo. Né? Então, foi aí um bom aparecimento. Então, basicamente, a história bem resumida de publicações é essa, né? Eu fiz letras aqui na Federal daqui de Salvador, fiz letras e fiz o mestrado, e no momento estou a fazer o doutorado na USP, sempre em literatura portuguesa, né?
Então João, é isso. eu fico muito feliz que você tenha feito sua própria introdução, porque eu não conseguiria falar tudo isso com tanta leveza, com tanta destreza, porque é um currículo enorme e eu fico encantada cada vez que você fala de todas as suas obras, porque eu acabei me tornando uma admiradora do seu trabalho. Você que está no Instagram, você que se expõe, você coloca essa poesia belíssima que você faz, que você fala com a alma, e você coloca de forma tão gostosa que eu, como leiga, vou me pegar como exemplo, eu leio e eu me sinto inteligente, eu sinto que eu entendi aquilo, eu alcancei a profundidade daquela poesia, daquele texto, daquela ideia que você colocou em palavras. João, a gente estava conversando outro dia e eu achei fascinante a história de como você sempre teve a clareza do seu dom e como você foi desenvolvendo esse seu dom em várias outras habilidades e que te trouxe até aqui. Conta pra gente um pouquinho como é que você começou. Olha, eu nunca tive dificuldade porque o professor, começar com um exemplo. O professor Olavo de Carvalho, filósofo recém-falecido, no curso eu fui aluno dele muito tempo, e continuo aluno, na verdade, né? E quero ser aluno até morrer dele, porque eu considero um homem de imensa inteligência e também leva você sempre um caminho bom, sempre um caminho bom. Então, ele tem, logo no início do curso dele de filosofia, é um curso que dura mais de 5 anos, eu não fiz todo, mas fiz grande parte, ele começa com um necrológio. O necrológio é aquele textinho, quando uma pessoa morria, né, nos jornais, aí a partir da década de. Até recentemente, mas, digamos, saiu mesmo o nome do necrológio, era da década de 70 para trás, né, 1970 para trás. Tem que fazer sempre essa distinção, que eu falo 70, mas é o século passado, né? Tô ficando Milênio velho. passado também, né? O milênio passado, exatamente. Então, ele sempre começa o necrológio assim: alguém morre, você coloca lá, a pessoa fez isso, isso, isso e isso. Então, é um exercício para quem a pessoa está perdida, sem um senso de orientação existencial, ele coloca isso para você ter metas. Quero ser isso, isso e isso. Eu fiz em 10 minutos e nunca mais mexi. Tem gente que fica reelaborando a vida inteira. Eu sentei e escrevi, não teve problema. Porque eu sempre quis escrever, sempre. Então, eu quis fazer isso, isso, isso. Nunca mexi uma linha, uma vírgula daquele necrológio. O necrológio, quando você faz o seguinte: é como se uma terceira pessoa escrevesse sobre você, né? Um outro João vai escrever sobre o João que acabou de morrer. O que é que você fez na vida? Então, assim, isso tem muito a ver com a história que eu vou contar, que é o seguinte: a forma existencial que você deu à sua vida. A forma existencial. Não importa se tenha sido pobre, rico, em qualquer época, em qualquer língua, em qualquer cor, em qual estado social. Não importa isso. Importa se ela teve sentido ou não, e qual a sua forma final, né? O próprio professor Olavo também lembra que, por exemplo, um tema que as pessoas não gostam muito, mas a forma sextavada do caixão, né? Não tem uma forma que tem 6 pontas ali? Sim. Ali são as 6 pontas das suas direções do ser, do ser, no espaço e no tempo, né? É uma estrutura do ser ali. Que Vou, vou, interessante. vou dizer isso rapidamente, né? Porque eu uso isso nas mentorias que dou. Por exemplo, temos o futuro, a parte para frente, né? É a direção da esperança, é o que vamos fazer, o vir a ser. Hum. Todo mundo pensa ou não pensa no futuro em algum momento. Temos o passado para trás, é a dimensão da memória. O que você fez, isso aqui, você vai contar a sua própria história. O que você fez e não fez. Tem os dois lados, que é sociedade e natureza. A natureza é o mundo criado, né? Bicho, fauna, flora e tudo. O outro lado é a sociedade, onde o mundo que vivemos. Veja que na sociedade tem milhões de relações que a gente nem desconfia e é o bem que chega até a gente. Por exemplo, nós não fazemos a nossa roupa, né? Mas aí na história humana, alguém teve que descobrir roupa, né? Eu conto sempre a historinha do pão. O pão chega à sua mesa. Você não sabe quem fez aquele pão, mas para você conseguir o pão, você tem um sistema financeiro, mínimo, pequeno que seja, mas tem. Você não inventa, eu falo você terceira pessoa, né? Nós não inventamos o sistema financeiro, não inventamos o pão. Ao longo da história humana, em algum momento, algum ponto da história humana, alguém viu trigo e pensou em moer o trigo, juntou com água, botou perto do fogo e deu pão. Então, veja, é uma conquista civilizacional que chega até a gente e a gente é devedor e nem sabe, né? Então, veja, a gente não pensa nessas coisas. E para tudo que você olhar ao seu redor é assim. É. Tudo que você olhar ao seu redor é assim. Então, aí é a dimensão social e a dimensão da natureza. Você pode ver como simplesmente natureza, você pode ver como um mundo criado por Deus ou não, né? E você tem, então, eu falei para frente, para trás, para um lado e para o outro. Para cima, você tem a relação com o cosmos, ou então com Deus, ou com o que quer que você queira que seja, né?
Eu sou católico, então minha relação é com Deus. E para baixo são os nossos desejos, as nossas, todos os tipos de desejos e também o mundo ínfero. Essa divisão se encontra em todas as civilizações. Não tem como você fugir dela. Você pode negar o futuro, pode negar o passado, mas ela vai estar lá pulsando de algum modo e um dia ele vai cobrar. Vai, é verdade. Não é verdade? Um dia cobra. Né? Então, aí, depois dessa estrutura, eu começo com a memória, que é contar minha própria história. E eu sempre digo para contar a própria história, você lembrar da sua primeira memória. Tem gente que lembra com 9 meses, tem gente que lembra com 8 anos, não importa a idade. É lembrar por que a primeira memória. É a sua primeira impressão que você tem, que você guardou na sua memória com o mundo, a sua primeira relação com o mundo. Tem gente que tem uma relação terrível, é traumática, tem gente que tem uma relação mais tranquila, tem gente que parece uma relação banal, mas é um exercício porque você volta ao mais antigo de você mesmo e a partir dali você começa a contar a sua história. Né? Então, veja que tem tudo a ver com a questão, a forma final da história. Né? Muito interessante. E aí a minha primeira memória, meu pai sempre teve uma venda do interior que tinha tudo. Né? É a família que vem da roça e tal. Então, é gente muito pobre que foi crescendo lentamente e conquistando aos poucos, galgando a questão social. Ninguém hoje é rico, mas está bem melhor do que há 20 anos atrás. Então, ele tem a venda, morávamos numa casa de aluguel pequenininha, e a minha primeira memória é sentado na porta da rua, se a minha primeira memória é entre 2 ou 3 anos, eu nasci em 75, então é 77, 78 mais ou menos. Né? Então, isso ajuda até a questão dos anos para você contar a sua memória. São marcos, né? Para você contar a sua própria história. Você não se perder e você ter seu senso de orientação existencial. E aí, eu estou na porta da rua e eu sinto, a minha primeira memória é como eu acabei de chegar no mundo, agora eu estou percebendo, agora eu sei que estou aqui. É como eu uso sempre mais da alma que desceu de vez. É claro que eu já tinha alma, já tinha tudo, e eu tenho vida antes, né? Vida uterina, vida de nascimento, e ali vida até aquele momento, 2 ou 3 anos, mais ou menos, que eu não lembro direito se é 2 ou 3 anos. Mas essa sensação de espanto com o mundo me marca definitivamente. Para mim é um assombro. Eu tenho medo, sabe? Eu fico assustado. Alguém passa perto da gente, minha irmã é mais velha, 1 ano e pouco que eu. Hoje é mãe, né? Tem 2 filhos lindos e tal. Mas alguém passa, e depois ela, sendo mais velha, lembrou. Quem passou naquele momento que você está dizendo era um louco que morava por ali. E o cara era doido mesmo. Mas o susto inicial não é pelo louco, é por estar no mundo. O mundo, a vida, é um espanto, e de lá até agora, nunca deixou de ser espanto, no bom sentido agora. Lá é com medo, porque eu não tinha nenhuma noção que era uma criança. Né? Então, você vai organizando o espanto, digamos assim. Na verdade, organizando e dando nome. Né? Você vai dizendo isso é assim, aquilo é assim, com o estudo lento. A partir dali, meu pai tem a 4ª série primária só. Ele só teve até a 4ª série primária. Isso no interior do interior da Bahia, né? Quando eles chamavam de... Eu gosto desses nomes errados, né? Eles lá do interior, o nome correto é Corruptela. Corruptela é um lugarejo, uma casa aqui, uma casa a 2 quilômetros, né? Isso é dicionarizado. Mas eles chamam de Currutela, né? Mas eu também chamo de currutela. Lá em Goiás é tudo em currutela. É Currutela, tá vendo? Mas o nome, a palavra dicionarizada é corruptela. Corruptela. Gente, olha. E aí ele tem aquela formação dos 4 livros por ano, né? Não, um livro em cada ano e durante 4 anos, um livro que tinha aritmética, não era nem matemática, chamava de aritmética, geografia, português e um pouco de história. Só que ele sempre foi leitor. E a formação dele toda é essa. Mas meu pai sempre foi muito leitor, interessado nas coisas, né? Sempre interessado. E ele tem essa biblioteca. Então, com um outro marco muito forte também na questão da escrita, eu começo a escrever entre 11 e 12 anos, mais ou menos. Eu, nessa biblioteca pequenininha que ele tinha em casa, na verdade, eu encontro Machado de Assis e ali eu tenho um déjà vu que terrível não, muito bom. E o déjà vu é aquele processo que você parece que você já viveu aquilo, né? Sim. Eu peguei o Machado de Assis e falei, Dom Casmurro, falei, caramba, eu conheço esse senhor barbudo. Eu sei quem é ele. Eu nunca tinha ouvido Machado de Assis, nem tinha ouvido nem falar, né? Talvez um momento hoje na escola, mas com certeza não. E ali eu chamo esses marcos assim porque a poesia, na verdade, a literatura em minha vida sempre foi um norte magnético, né? Sempre foi um norte magnético. E é o caminho da errância, mas o anjo da literatura sempre presente, né? Eu me meti em muita coisa errada, fiz tudo. Eu costumo dizer que eu fiz quase tudo errado, mas a literatura fez certo por mim. Então ali eu começo a escrever e persisti. Né? Persisti e fui muito às cegas, porque Bom Jesus da Lapa, década de 80, não tem biblioteca, não tem livraria, né? Então eu era o menino que fazia amizade com os velhos, porque os velhos tinham livros. Aí eu pegava emprestado, né? Além dos do meu pai
E eu ia comprando aos pouquinhos, né? Um outro marco muito bom aos 18 anos, quando eu comprei o meu primeiro livro de Drummond, que é A Rosa do Povo. E naquela época era por reembolso postal, né? Você comprava o livro e tirava no correio, Aham. né? Pelo Círculo do Livro, que foi uma salvação da lavoura no interior, no esse Círculo do Livro. Que bacana. Era uma revista que se eu conseguisse mais um assinante, era muito baratinho, bem baratinho mesmo. Isso era tão barato que eu podia pagar. Então, você, O referencial era tão barato que eu podia pagar. pois é. Aí você conseguia um assinante e você ganhava um prêmio, né? Sempre tinha alguma premiação e tal. E a minha premiação sempre pedia livro, claro, né? Sempre pedia livro. Mas aí você comprava e tinha de tudo. Tinha os best-sellers todos da época. Eu me lembro Sidney Sheldon e tudo mais, mas também você tinha grande literatura, né? Um outro também por reembolso postal era as edições de ouro. Eu não tenho nenhuma aqui por perto. Mas elas são as edições feias, horríveis, ruins mesmo. As páginas se partiam, né? Mas o conteúdo estava todo ali. E no final dessas edições da Ed Ouro, a Ed Ouro está bonitona, né? Os livros maravilhosos, mas na época não. Era de bolso, né? As edições de bolso assim, muito ruins. E aí, por que eu estou contando isso? Porque aos 15 anos eu percebi o que depois eu fiquei sabendo que o professor Olavo fala de biblioteca imaginária. O que é a biblioteca imaginária? É você saber o que você vai ler antes de você ler. Então, aos 15 anos eu sabia o que eu tinha que ler. É Eu fiz uma... mesmo. isso aí é por isso que eu falo que o anjo da literatura foi muito presente em minha vida. Eu e um amigo fizemos uma lista enorme com o que tinha de ler. Começava com Homero, Ilíada, Odisseia e vinha até os modernos. Fui lendo. Fui lendo e, sim, aí eu estava contando do Drummond. Quando eu peguei a primeira vez, né, tirei no livro, paguei, né, não tinha um dinheirinho, paguei o livro e tal, tirei no correio. E A Rosa do Povo é um livro de 1945, é um livro, chamado assim, vamos botar muitas aspas, mas é um livro político de Drummond. Só que Drummond é um poeta tão grande que não fica só no político, né? Ele vai até o estético e tal. Que hoje acontece muito, o pessoal ficar muito no político e esquecer da própria arte de linguística, né? Da arte, literatura é língua trabalhada artisticamente. Se Uhum, você não trabalha artisticamente, né? Então não tem nenhum sentido. Vira um panfleto político, né? E uhum. Drummond não cai no panfleto político. E eu li, aos 18 anos, um poema, um início de um poema, acho que não me lembro o nome, mas eu sei que o início é o seguinte, eu não entendi nada, nada, nada. Meu livro, meu Deus, o que esse cara quer dizer com isso? Eu li, hoje para mim é claro como água, mas naquele momento não era, que eu tinha 18 anos. Que é assim, não rimaria a palavra sono com a incorrespondente palavra outono, rimaria com a palavra carne, porque todas me convêm. Ele está falando da liberdade de escrita, né? Hum. E aí eu falei, mas o que ele quer dizer com isso? Né? Para mim era um mistério aquilo. Mas lentamente fui lendo, e fui lendo às cegas mesmo. Mas por que eu citei a de ouro? Porque no final você tinha os catálogos. Literatura universal, literatura em língua portuguesa. Aí foi aí que eu comecei a montar, a partir daí, montar a biblioteca imaginária. Então, eu falei, não, peraí, se Aristóteles, tenho que ler Aristóteles, tenho que ler Platão. Né? E fui lendo aos poucos. Lentamente fui lendo aos poucos, um pouco de filosofia, história, literatura, política, um pouco de sociologia. Fui ampliando esse horizonte até a primeira publicação, isso tudo às cegas. Eu vejo o pessoal muito hoje, as apalpadelas mesmo. Eu só vi uma biblioteca, a primeira uma biblioteca como ela, uma biblioteca mesmo, eu só conheci aos 21 anos de idade. Uma Uhum. biblioteca com prateleira. Foi quando eu morei um ano em Recife, em 95, eu estava com 21, e entrei a primeira vez na biblioteca da Católica, da Universidade Católica, percorrendo as prateleiras, e falei, isso eu tenho que ler, isso eu tenho que ler, e fui lendo. Né? Que Foi assim. bacana. Uma clareza que você sempre teve. Foi tendo. Mas, assim, foi muita clareza pelo anjo da literatura e cegueira por minha parte, né? Então, aí, quando acontece? Aí, em 98, chega a internet a Bom Jesus da Lapa, né? Uhum. E aí o horizonte se amplia mais ainda, do sentido de contato e menos solidão. Porque Uhum. a solidão foi assim, eu vejo o pessoal reclamando muito hoje, de quem não tem com quem falar, não tem. Eu falei, gente, vocês têm internet, entendeu? Tem coisa que não acaba mais. É. Você pode conversar com a pessoa, pode trocar informação, matar um pouco a solidão, não, mesmo virtualmente, porque diminui, né? Sim, É sim, virtual, mas diminui. sim. E aí mas assim, esse caminhar aí foi, mesmo com muita leitura e tudo mais, as percepções foram muito lentas, os Ah, descobrimentos foram muito lentos, né? Eu demorava para entender, mas quando eu entendo, entendo de vez. Aí entendo mesmo, né? Então, assim, não teve nada assim, excepcional, nada de excepcional. Foi muito
trabalho e busca e perseverança naquilo que eu queria. Eu queria escrever como Bom Jesus da Lapa é uma cidade que tem muito muito excelentes músicos e cantores, musicistas e compositores. E um pouco da solidão foi diminuída com o contato com esses músicos, né? É tanto que eu sou parceiro de vários, né? Faço letras com vários e tal. E aí, só que aí eu, com 98, chegando à internet, eu comecei a entrar em contato com o pessoal. Só que na época eu estava numa fase muito sexo, drogas e rock and roll, sabe? Não consigo te ver nessa situação. Não consigo te enxergar nessa fase, João. A gente estava, foi o ano passado, a gente estava na casa, tomando um café com uma amiga, num lugar muito bonito aqui, no Farol da Barra, por sinal. Hum. E aí, a gente conversando e tal, e minha mulher, mas isso foi tudo devagar, minha mulher explicando para ela, mas isso foi devagar, não era assim e tal. Aí ela, não consigo te ver assim. Eu falei, pois é, eu era. Era muito doido, muito louco, muito louco. E aí, essa coisa foi lenta mesmo, muito lenta. Mas em 98, quando começa a entrar em contato, em 99, 2001, aí já estou em contato com o pessoal de São Paulo e do Rio. E um pessoal de uma revista muito bacana, que não existe mais, a revista literária, que era Coyote, de Londrina. E em 2003 eu publiquei o primeiro texto lá na Coyote. A primeira publicação mesmo foi ali, em revista. Eu havia publicado pela internet num site que foi assim uma maravilha, que ainda é hoje, que é o Jornal de Poesia. Você encontra de tudo, né? Que bacana, não conhecia. O jornal de poesia, você vai ver que o design dele é bem antigão, é Hum. feio, não é aquela coisa hoje toda estilosa. Mas está tudo lá, tem tudo lá. De cordel a Homero, entendeu? Tá tudo lá. Então, de uma riqueza, e os jovens poderiam publicar ali. Então, quem mantém a página é o Soares Feitosa, é um senhor que é poeta também, e tal, crítico. E ali eu publiquei a primeira vez, mais em papel, né? Porque, assim, lembrando o pessoal que tudo hoje é internet, que na década de 90 ainda existia a internet estava muito insípida ainda, né? E ainda existia muito, e era uma força muito grande, os suplementos literários. Né? Aqui em Salvador todo o estado tinha seu suplemento literário, tinha muitas revistas, né? A Cult, né? Que é uma revista que funcionou. Hoje eu não acompanho mais, mas os 3, 4 primeiros anos eu acompanhei, era muito legal, muito bacana mesmo, a Cult. Então, essas revistas existiam, esses suplementos existiam, e era uma outra fonte de informação literária, de livros, de modo geral, né? Não só literatura, mas de livros. E ao publicar em 2003, exatamente 2003, não me lembro mais o mês, na Coyote, o pessoal gostou do que eu escrevi, que foi o meu primeiro livro, chama-se Encarniçado, que é um livro de contos, e realmente é 100% sexo, drogas e rock and roll. Né? É mesmo? É um livro que eu só recomendo para adultos, né? Porque é só para adultos mesmo. Então já fica a dica, livro para adultos. Adultos, é adulto mesmo. Porque tem muita violência, tem muita baixeza, todo tipo de baixeza. Eu estava vivendo aquilo lá. Uhum. Só para você ter uma ideia, eu não saía de boca de fumo. Ficava o tempo todo. Trabalhava e fumava, trabalhava fumado. É mesmo? O negócio era um negócio assim que hoje eu olho para trás assim, meu Deus do céu, por que tu fiz tudo isso? Mas enfim, faz Ou, parte da minha história. ou então, como é que eu sobrevivi a tudo Como isso? é que eu sobrevivi a tudo isso? É impressionante. Mas aí, em 2003, com essa publicação na Coyote, veja, nunca deixei em momento algum, de ler e estudar. Nunca, nunca. De buscar e tentar entender, tentar entender, tentar entender. João, você, nesse período, que é um período que você estava se encontrando, é um período que você estava se descobrindo, você chegou a ter outros tipos de trabalho que te trouxessem um suporte financeiro para que você pudesse ler, escrever, ou você sempre viveu da sua escrita? Não, agora talvez eu consegui algum dinheiro ao longo da história aí com literatura, mas eu sempre fiz um pouco de tudo. Como a família, desde pequena, a gente sempre trabalhou, meu pai tinha um comércio, a venda até hoje ele tem isso. Então, assim, vendia balcão, né? No balcão a gente fazia tudo. E depois eu trabalhei, eu fiz 2 jornais em Bom Jesus da Lapa, eu fui locutor de rádio, né? Boa noite, ouvintes, né? Bacana. Eu tive 4 programas de rádio em Bom Jesus da Lapa e trabalhei como secretário de universidade particular. Enfim, fui dono de sebo, eu fiz um pouco de tudo, muita coisa. Veja, agora, o bom de tudo isso é que você tem experiência e eu sempre gostei de ouvir a história das pessoas, né? Todo mundo tem uma história
não há nenhuma história desinteressante, né? Como diria Nelson Rodrigues, não, nenhum fato é intranscendente, né? Todos os fatos, na verdade, porque olhando da perspectiva metafísica, é assim mesmo, né? A vida é metafísica. E aí eu nunca deixei de ler e nunca deixei de estudar. Tudo que eu fizesse, eu estava sempre ali lendo ou estudando alguma coisa, algum tema, alguma coisa que estava me interessando. E em 2000, aí o pessoal gostou em 2003, em 2004 eu publiquei o primeiro livro, que é esse que eu falei de sexo, drogas e rock and roll, O Encarniçado, em 2004, que foi uma editora feita por um amigo, o... meu Deus, esqueci o nome do meu amigo, olha só, deu um branco agora. Amigo, A perdão. Nelson Provazzi, Nelson Provazzi. O Nelson Provazzi, que é um grande artista plástico, um grande capista, né? Trabalha hoje com muitas capas de várias editoras do país todo. E ele estava querendo lançar uma editora e lançou a editora chamava-se Baleia. E eu fui o segundo, né? Eu posso dizer que eu não fui eu que quebrei a editora, porque no terceiro livro a editora parou. Parou, então não fui. O primeiro foi o Jorge, caramba, esqueci o nome dele. Jorge passou a vida inteira na Suécia. É uma coisa louquíssima a vida do Jorge. E o segundo fui eu, o terceiro foi um outro autor, e aí parou a editora. Né? Mas era aquela coisa, porque assim, na literatura, eu estava falando das revistas literárias, né? Tanto livros como revistas literárias, na literatura tem muito de amor puro. É quase não, é uma abnegação. Você lança uma editora porque você quer publicar alguns livros, né? A não ser quem tem já alguma grana e tudo mais, e aí vai uma direção e ganha dinheiro com aquilo. Mas geralmente não dá dinheiro. Na época das revistas literárias impressas, era a mesma coisa. O cara, vários e vários casos assim, né? Da década de 60, 70, 80, 90 e início 2000, o cara, digamos assim, vendeu um carro. Aí pega uma parte do dinheiro e investe na revista literária, que ele sabe que vai desaparecer. Não vai ter retorno nenhum. É por amor. É Né? por É por amor. amor, É por por amor amor. mesmo. Aham. Então não tem muito isso nas editoras. Essas editoras pequenas, então, tem bastante isso. Uhum. E aí, a partir de 2004, com a publicação do Encarniçado, aí o meu nome começou a circular no meio dos autores ali de São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui também de Salvador menos, era mais lá. Uhum. E eu comecei a participar de eventos lá, convidado, né, com o Rumos Itaú Cultural. Eu participei, é um evento bem bacana. Eu participei umas três edições, né, participei de vários, né, no país todo. Mas a grande participação foi em 2005 na FLIP, na Feira Literária Internacional de Paraty, que eu fui um autor revelação daquele ano. Que Né? Então, bacana. assim, catapultado do completo anonimato em Bom Jesus da Lapa para aparecer na Globo, no Jornal Nacional, às 18 horas. Né? Então, isso foi bom e foi ruim ao mesmo tempo, porque você se expõe demais e tal. Mas era algo também que eu buscava, não me expor, mas um caminho para escrever. Né? Sim, expor sua arte, o seu trabalho. Na verdade, Exatamente. não é uma exposição pessoal, uma Isso. exposição do seu talento, da sua arte, daquilo que você sabe fazer de melhor. Então, a ideia era essa. Mas aí eu comecei a ver que meu caminho também era dentro da literatura, mas eu falei, não, eu não quero exatamente isso aí, essa coisa de... Eu quero ter completa liberdade para escrever, para ficar à vontade de escrever qualquer tema, né? Mas aí continuei publicando e de lá para cá sempre, né? Escrevendo, estudando, e a história resumida é mais ou menos essa, né? Veja, em 2014, quando eu lancei, não, 2014, quando eu lancei o primeiro livro de poesia, A Dimensão Necessária, na verdade, a poesia sempre foi o eixo, né? Uhum. Mas eu ainda não estava assim, ainda não é isso ainda a poesia que eu quero publicar, ainda não é essa, não é essa. Então, veja que o livro levou esse livro, A Dimensão Necessária, acho que levou mais de 15 anos, uns 10 anos, 10, 12 anos, escrevendo e reescrevendo, remontando, né? Tudo em mim é muito lento, né? Então, assim, eu penso assim, não, bom, se eu morrer agora não tem jeito, morreu, mas os projetos são muito longos, são lentos, né? Eu acho isso interessante porque essa é a realidade da maioria das pessoas. Existe sim uma minoria que as coisas acontecem da noite para o dia, mas são exceções. Eu me incluo nesse processo. Para nós, a coisa acontece num tempo diferente, num timing diferente. Então, às vezes, a gente acredita que está demorando demais, nossa, para mim a coisa foi demorada, mas é o timing que acontece. Então, a gente É, tem que absorver, aproveitar as oportunidades quando elas surgem. E para a maioria de nós, João, assim como na sua história,
Nada é fácil, nada foi do dia para a noite. Teve muito foco, teve muita luta, mesmo no tempo do sexo, drogas em rock and roll aí. Teve muito foco. Você nunca deixou de ouvir a sua voz interna, do seu dom, da sua grande verdadeira paixão, que é a literatura. E isso foi o seu rumo, a sua bússola, o seu norte para te trazer onde você chegou hoje. E uma das coisas que a gente conversou outro dia de forma informal, que eu achei super bacana, é a gente quebrar um pouco desse tabu de quem vive de arte não pode fazer dinheiro. Quem vive de arte tem uma dificuldade em fazer dinheiro. Você não tem esse tabu. Nenhum. Nenhum. Mas nenhum, Isso é nenhum. fantástico. Essa coisa de vou viver da minha arte, vou viver de amor. A gente usou até uma expressão mais ou menos assim. Isso não precisa existir mais. Você vive da sua arte. Foi difícil chegar até aqui? Tá, foi um processo? Foi. Mas você não perdeu o foco e hoje você pode e deve ser muito bem remunerado por aquilo que é o seu dom, aquilo que você faz com facilidade, que você faz com destreza, mas isso não significa que você tenha menos trabalho, que você tenha menos esforço, que você tenha menos horas de dedicação. Então, quando a gente fala de trabalhar o potencial, de viver do seu dom, a gente também está falando de se abrir para ganhar dinheiro de verdade, se abrir para esse conceito de que vai dar trabalho, sim, mas em compensação você está fazendo aquilo que é o seu chamado. Isso te traz uma completude muito grande de alma. Você consegue Muito. responder esse chamado. Demais, demais. Falou tudo. Não tem problema com ganhar dinheiro com sua arte. Isso, na verdade, é um pensamento muito romântico, né? A figura tem até quadro, né? Tem um quadro com isso, o poeta com guarda-chuva dentro de casa, passando fome, na miséria. Isso é imagem idiota romântica, né? Isso é idiota romântico. Você pode muito bem fazer o maior sucesso, ganhar o maior dinheiro e ficar à vontade com isso. Não é um problema isso. Na verdade, devia ser assim, né? Você Né? ganhar bem, né? O pessoal, por exemplo, o pessoal da música, que o letristas, compositores ganham muito dinheiro. Eu acho lindo isso. Acho lindo, né? Vendo entrevistas, eu gosto de conhecer os bastidores da música, né? Como o cara fez a letra e tal, e vendo uma entrevista longa com Fausto Nilo, que é um grande letrista da música brasileira, ele falando, ele é arquiteto, né? A vida toda arquiteto, trabalha como arquiteto, e ele assim, caramba, quanta grana esse cara ganhou, quanta coisa boa ele viveu, rodou o mundo. Falei, isso é ótimo, tem que ser assim, tem que ganhar dinheiro. E aquela outra coisa do esforço, do trabalho, vai tudo dar trabalho. Viver dá trabalho, né? Não tem Boa. como... não, não, né, Clarice dizia de forma irônica, né? Assim, nascer me estragou a saúde, né? É claro que é uma ironia, né? Então, é exatamente isso. Dá trabalho. Essa questão que você fala do esforço. Veja, de tanto estudar a questão de poesia, eu estou fazendo recentemente, no momento estou fazendo não posso dizer o nome, mas é um roteiro, colocando um roteiro em métrica e rima para crianças, né? Que lindo. Veja, uma pessoa havia colocado alguma coisa antes, mas não ficou aquela coisa meio desengonçada, né? Então você tem que botar como se fosse música. Para isso, é aquela história. Veja, a possibilidade, você vai fazer um primeiro verso, né? Ele tem que rimar com determinada coisa, tem que ter a mesma quantidade de sílabas, certinho, bonitinho, tem que fazer sentido, tem que ser claro que é para criança, né? Não é para adulto, você não pode ficar viajando demais. E as informações têm que estar todas ali bonitinhas, corretinhas. Eu sempre faço, mas de tanto estudar isso, eu tenho, por exemplo, na hora de colocar um determinado verso, eu consigo pensar 30, 40 vezes como eu coloco aquele primeiro verso, por causa do estudo. Você consegue 30, não é uma todo mundo que estudou seriamente poesia vai conseguir fazer isso. Todo mundo. Então, você ensina essas técnicas todas nas suas Todo. mentorias? Ensino. Eu até que faço questão de ver se eu acho o livro dela aqui. Aqui, ó. Vou pegar só para Tá, mostrar. tá. Ela é gaúcha, Hum, Mariana Machado de Freitas, né? Ela tá, acho que fez 40. Ela não tem problema, ela falou que fez 40 anos. Ela lançou esse livro, né? Cães e Astromélias. Ela fez a mentoria comigo. Ela chegou com material bruto. Falei, vamos trabalhar isso. Você tem mão, mas vamos trabalhar isso, porque ela realmente tem mão. E está cada vez melhor. O livro é lindo, né? Eu espero que ganhe algum prêmio esse livro, foi do ano passado. Talvez concorra a um livro este ano. E ela foi trabalhando. Você vai mostrando, olha, veja determinada coisa como funciona melhor, né? Vamos enriquecer essa imagem, vamos colocar uma coisa que choque um pouco, no caso de chocar, não moralmente, mas chocar duas imagens contrárias que reforcem o sentido, né? Vamos melhorar
essa música aqui do verso, né? Vamos evitar cacófato. Cacófato é uma palavra em relação a outra que cria uma terceira, né? E geralmente palavrão, né? Tipo, os portugueses não têm muito problema com isso, mas nós brasileiros temos bastante. Um exemplo claro é de Camões, né? Alma minha gentil, né? Que te partisse, é um soneto. Maminha, criou maminha sem querer, né? Alma minha, essas coisas assim, né? E aí você vai, passo tudo isso, faço questão de passar abrir toda a oficina. Se eu pudesse tirar da cabeça e botar na cabeça da pessoa, eu faria. João, eu Não acho tem um problema. fascinante, porque você trilhou uma história, você trilhou você tem uma jornada, você criou a sua própria história, você trilhou um caminho único, nunca saiu do seu foco, que é seu dom, passou por diversas dificuldades, as coisas aconteceram dentro do tempo que tinham que acontecer para você, e hoje você é um empreendedor que ajuda outras pessoas a alcançarem o seu mais alto potencial dentro do dom delas. Isso é fascinante, João. Como é que, se as pessoas que estiveram vindo agora, gente, se elas interessarem por escrever e ter o dom delas revertido em reconhecimento, e também reconhecimento financeiro, né? Reconhecimento das pessoas e reconhecimento financeiro. Como é que elas fazem para te achar? Eu estou sempre, minha atuação maior no Instagram, então é umjoão.filho, né? @umjoão.filho. Fizemos uma mentoria este ano, mas terminou acho que uns 2 ou 3 meses atrás. Vamos abrir um agora, novamente, em final de setembro, início de outubro. E é exatamente isso, mostrar como a pessoa contar a sua própria história, pegar um, um diamante bruto e lapidar. Mostra, vai por aqui. E uma coisa que eu sempre faço, eu não vou mudar seu texto. É você que vai mudar seu texto. Eu não quero corrigir e botar do meu jeito. Você tem que achar seu caminho. Aí dentro você acha seu caminho. Vai lenta, devagar. Por exemplo, tem eu dei oficinas no interior, oficinas não ligadas a essa mentoria, a coisas anteriores. Eu dei oficinas até longas de conto, poesia e de crônica, né? E aí eu dei no interior uma cidade chamada Mutuípe. É o final da zona do Cacaueira aqui do Recôncavo, né? É um lugar muito bonito mesmo, muito verde, muita água. E aí tem a Neide TT. É uma senhora lutadora, vem da roça, né? Ela já tinha feito lá, ela fez a mentoria com a gente agora. E aí eu fui percebendo, ela fazia umas poesias e tal, mas ela fazia umas histórias para criança. E eu falei, caramba, Neide, sua mão é aí, ó, seu caminho é esse. Marina Mulher mostrou cada história maravilhosa, maravilhosa. E ela tem, acho que deve ter 60 anos. E começou a escrever depois da oficina que fizemos lá em Mutuípe, alguns anos atrás. Né? E ela foi minha... da alma, né? Nunca é tarde. Essa história de nunca é tarde não é balela. É fato. Começa. Começa. E assim, sabe, são simples histórias infantis. Ela tem algo mais, sabe? Ela descobriu na mão dela, falou, olha, toda essa vivência que você tem na roça mesmo, que é roça mesmo, coloca aí dentro. E ela começou, né? E tem coisas lindas. Então, assim, a pessoa chega com um determinado... primeiro que eu não tento assim, né? Você é uma porcaria, não faça isso. Né? Tem gente que, assim, você vai descobrindo, uma pessoa que não é da poesia, mas é da prosa, é do teatro, é da crônica, é do conto, né? E aos pouquinhos você vai, a pessoa quer escrever. Então, assim, eu só quero fazer umas coisas mais leves para Instagram. Tá bom, faça. Não é um Que problema. bacana! Então você também dá esse direcionamento para as pessoas que querem colocar nas redes sociais algumas poesias, alguns contos. Você também dá esse... Dentro da mentoria, sim, eu vou indicando caminhos e tal, né? Porque, assim, às vezes a pessoa... Uma outra também, ela também de um curso anterior, de crônicas. Ela é de Aracaju. E ela é uma mulher lutadora que essa realmente é uma guerreira porque ela teve um câncer que quase chegou à beira da morte e voltou. Assim, um negócio assim, barra pesada. Sobreviveu e ela fez o curso comigo. E ela sempre escreveu e tal, e a gente fomos direcionando, né? Falando, não, vai por aqui, vai por isso aqui e tal. Essa palavra é mais enriquecida. Todos esses toques, tudo isso. Mas nunca mudando. Isso realmente é uma coisa que eu não faço. Não vou mudar seu texto para ficar parecido com o que eu escrevo. Acha seu caminho. Uma hora você acha, entendeu? Sim. Porque, assim, em toda arte, em algum momento, você tem que tomar decisões interiores que são só suas. Não tem como. Eu não vou poder te dar essa ferramenta. Eu te dou um instrumental e algumas direções, né? E assim, isso eu descobri na base da porrada, né? Foi na base, como diz, a facão, né? Porque não teve ninguém para indicar. Você lê aqui, depois você tropeça várias vezes, eu tropeçava 10 para acertar uma, né?
É por isso que eu falo, literatura, no caso, que é a literatura que é o que eu realmente estudo e trabalho, literatura é mais feita de fracassos. Aceite isso. Você não acerta a mão assim, né? Veja que até tem um grande autor que é gênio do gênio. Jean Arthur Rimbaud, poeta francês que escreveu até os 19 anos e parou de escrever. Ele morreu com 36 anos e para de escrever, definitivamente aos 19, não escreveu mais. Só que aos 19 anos ele mudou a história da literatura universal. Então é um gênio dos gênios. É um caso raríssimo, não há outro caso na história humana. É esse sujeito com 19 anos, chamado Jean Arthur Rimbaud. Se escreve Rimbaldi, né? Ah, E o Rimbaud, o que são 10 anos para mim, como ele era gênio, são 4 meses para ele. Mas mesmo ele sentava lá, ele tentava, não é isso ainda, rasgava, não tentava, rasgava, fazia 1000 vezes tentativas até conseguir, não, é isso que eu quero, é isso aqui. E veja que é um menino, né? 19 anos é um menino, né? Deixa eu pegar o livro dele aqui. Esse aqui é uma a edição francesa. prática em qualquer área é o que Qualquer área, leva à né? perfeição. Ah, É sempre nossa, essa carinha, tá vendo? interessada. Fiquei muito Então, interessada. você veja que é um menino que vai falar de eternidade, de umas coisas sublimes. Assim, você fala, caramba, não é normal. Entendeu? Não é normal. E aquela coisa que isso é uma coisa também que eu ajudo a tentar a pessoa enxergar. Assim, olha, aceite seu lugar, aceite sua posição. Entendeu? Que inicialmente a gente, ainda mais jovem, a gente sempre se acha o super-homem, né? O super-herói dos super-heróis. Só que é o seguinte, o mundo é muito velho. Só em língua portuguesa, literária, são mais de 800 anos. Desses 800 anos, tem muito gênio, muito gênio. Para você chegar. E outra coisa, gênios que passaram pelo crivo do tempo. Então, assim, você tem que saber onde você pisa, né? Você fala assim, não, olha, Sim. você não vai fazer isso da noite para o dia, E se né? você entende que você não precisa ser um gênio, você não precisa ter essa expectativa de ser um gênio, mas você pode colocar toda a sua autenticidade dentro de uma técnica, com o apoio de um mentor, dentro de uma estrutura, você pode explorar o seu potencial dentro daquilo e você vai ter sucesso, você vai ser reconhecido, nada te impede. Com certeza, Mas tem perfeitamente. trabalho, né, João? Tem trabalho, Tem tem trabalho. foco, Você tem que veja ter que ajuda. tem trabalho. Você veja que, porque hoje tem muito conforto é bom e eu gosto, mas o excesso de conforto prejudica também, né? Você veja quando a gente faz algum exercício, o corpo fica satisfeito com o suor, com os Uhum, músculos, né? Qualquer pessoa, né? Você vê que tem uma uhum. satisfação nisso. Então, assim, eu citei o caso aí do gênio, Jean Arthur Rimbaud. E, e o cara teve que muita mão para fazer, né? Ele começa a escrever menino e para aos 19, mas esse curto espaço de tempo para ele, como era ele, foram milhões de anos ali, né? E o cara renova a poesia universal. O cara mudou a poesia. Não tem, é antes e depois dele. O cara, então, assim, o parâmetro dele é bom para a gente fazer, não, você é o gênio e tal, mas isso que você falou, né, cada um tem suas próprias experiências, né? E veja, uma outra coisa também que dói muito na vaidade do autor, de qualquer autor. Ninguém é obrigado a ler o que você escreve. Você tem que conquistar o seu público. Você tem que conquistar. Seja prosa ou poesia, não importa o gênero. Né? Você quer fazer uma coisa muito rebuscada, então, veja, faça o que você queira fazer. Mas seu público vai ser limitado, e aceite isso. Não queira reconhecimento onde você não pode achar reconhecimento. Pô. Não é verdade? Eu acho fascinante a forma com que você traz para a realidade o que é realmente você ser um escritor. Porque você tira todas as expectativas irreais, mas você traz, sim, dentro da realidade, tudo que a pessoa precisa para explorar essa área que ela gosta, que ela tem um dom. Hoje no mundo, a gente vive num mundo de facilidades, né? Como você bem disse. Isso. E essas facilidades são, principalmente na internet, você vê muitas pessoas assim, por exemplo, vou falar da sua área. Ah, escreva um livro e venda 100 mil reais em 7 dias de venda. Então começa a trazer uma ilusão para a gente que nos frustra de forma muito rápida. Se você não consegue ser um escritor famoso e reconhecido logo no seu primeiro trabalho, aquilo te gera uma frustração muito grande, e aí você pode até mesmo desistir de alguma coisa que você possa ser muito, muito bom. Então, essa realidade que você traz para dentro do seu processo de mentoria é de fundamental importância para poder colocar para a pessoa que realmente, olha, não é fácil, mas você consegue. Não espere grandes reconhecimentos do público, mas se vier, vai ser ótimo. Receba de braços abertos. Essa moça bonita que você viu passando, no fundo, é minha musa. Ah, que É minha prazer! esposa. É musa mesmo, é musa mesmo. Ah, Mas é exatamente isso, né? Porque, assim, essas facilidades todas, né? Pode causar ressentimento, como você falou, né? Causa um ressentimento.
Sim. Porque assim, o pessoal fala, por exemplo, um dos livros um autor mais vendido em língua portuguesa hoje é Paulo Coelho. Ah, eu não gosto de Paulo Coelho, eu li Paulo Coelho, né? Mas eu não gosto tal. Mas ele foi dentro daquele nicho e veja, ele não acerta da primeira vez. É. Ele foi tentando, até chegou lá e começou a ganhar público e fez muito esforço. Então, assim, é, geralmente há duas separações na literatura: literatura séria e literatura para entretenimento. Ok, mas veja, no século XIX, o que hoje é considerado literatura séria, e lá na época era, por exemplo, o Vermelho e Negro de Stendhal, que é um grande autor francês do século XIX, hoje é um clássico da literatura e tudo mais. Mas, naquele momento lá, isso é século XIX, né? Hum. O próprio autor, o Stendhal, falava com o editor, né? Será que essa cena vende ou não vende? Será que dá público? Porque ele tinha que conquistar um público, entendeu? Claro que é um autor de altíssimo nível e tudo mais, eu indico sempre, né? Mas, assim, veja que ele está preocupado com o público dele. Tinha essa consciência que o meu Tinha, produto, se eu quero que isso seja reconhecido, eu tenho que entender a necessidade literária, vamos colocar assim, do meu público. O que esse público gostaria de ler? Não é perder a sua originalidade, sim, sim, absolutamente, mas é também entender que a gente vive no mundo e que a gente tem que fazer tem que ser vendável, tem que ser comercial. claro, claro. Comercial não existe, comercial. Mas é claro, você tem que conquistar o público, né? O brasileiro é muito acostumado com isso de tudo o Estado resolve. Mas não resolve não, é você que tem que tomar a Hum, sua decisão, né? Claro, eu não sou eu sou contra o Estado totalitário, né? Que é tomar conta da sua vida, e tal. Mas o mínimo de Estado tem que existir, saúde, gente que não tem condições, e tudo mais. Mas assim, eu vejo, por exemplo, isso é uma coisa triste que eu vejo em vários estados do Brasil, né? É que geralmente o escritor não consegue pensar de forma livre. Não, o Estado é que não tem que conseguir uma coisa dentro do Estado. Tem que ser. E, gente, espera aí, pô. Porque assim, se ele ganha um edital, né, ele põe lá um edital público, beleza, ótimo, nada contra editais. Mas assim, ali já sai pago o livro, ele não tem que se preocupar com o leitor, né? Escreve qualquer coisa. Então, assim, conquista seu público. Vamos fazer um teste, vamos tentar conquistar seu público, sim. E né? tudo isso você ensina dentro da sua mentoria, para a pessoa sair bem preparada para o mundo. Eu tento fazer a primeira coisa o seguinte: eu sempre gosto do caminho da simplicidade, né? Sempre o caminho da simplicidade. Então, eu pergunto eu pergunto logo: me conta a sua história. Você começou a escrever como? Por que você quer escrever? Qual o lance que você quer fazer? Né? Qual é o seu lance? Né? Qual a sua intenção? Ah, eu quero ser um grande poeta. Um grande poeta como? Você quer realmente ir lá dialogar com os grandes nomes? Beleza. Veja, eu não posso fazer você ser um grande poeta. Eu posso dar o instrumental, a ferramenta e tudo mais, o caminho, ajudar você, mostrar que essa imagem é fraca, mostrar que esse verso é ruim, mostrar que aqui você acerta, que você erra, né? E aí sim, beleza, tranquilo, é um caminho que dá para fazer. E a simplicidade é o seguinte: a pessoa quer, não, eu quero escrever um livro que me satisfaça. Você não está preocupado com o público? Não. Então, beleza. Então, vamos escrever o que é que você tem aí para a gente trabalhar em cima, né? E uma coisa é dar temas para a pessoa, né? Então, vamos tentar, assim, as pessoas, às vezes, viajam muito, né? Falei, vem cá, olha o seu entorno, qual é o seu entorno? Né? Qual é o seu dia a dia? Né? Vamos ter um exercício, um dos primeiros exercícios é o exercício da descrição. Então, porque descrever uma coisa, o pessoal geralmente amontoa um monte de informação, né? Uhum. Não, veja, a paisagem é harmônica. Então, você vai tentar descrever essa paisagem de forma harmônica. Vamos Uhum. botar isso em palavra, Uhum. que oralmente é mais fácil. Você pode ir e voltar, né? Ficar à vontade. Mas um texto ele tem que ter uma coisa mais orgânica, né? Meio, início e fim. O texto é como o corpo humano, cabeça, tronco e membros. Uhum. Né? Você Uhum. pode jogar, você pode botar a cabeça nos pés, os pés na cabeça, mas vai dar habilidade. Você só vai fazer isso se você tiver já domínio da coisa. Né? Uhum. Os grandes nomes que fizeram isso, fizeram isso porque dominavam já. Né? O cara desmonta e remonta como ele quer, porque ele domina. Sim, sim, Né? Então, o sim. caminho da simplicidade, e aí vou indicando, vou mostrando e tal. Infelizmente, não dá para pegar muita gente, porque aí fica muito trabalhoso. Não dá para pegar muita gente. Exatamente. Essa ia ser a minha próxima pergunta, porque se você vai começar uma mentoria em setembro, então quem estiver ouvindo a gente, tiver interesse, te procura rápido, porque eu imagino que deva ser um grupo seleto, né? Porque senão você não consegue trabalhar com todo mundo. A mentoria eu tenho feito que é meu compadre, somos compadres, com o Adriano Ferreira Leite. Adriano tem 34 anos, mas é grande, o cara é grande mesmo, gigante. E ele também está, se vocês me procurarem o meu perfil lá, né, @1 João Filho, 1 João.filho, vocês vão encontrá-lo, né, Adriano, Ferreira
Ferreira Leite, eu não me lembro, me perdoe que eu não me lembro. Deixa eu olhar aqui, de Não, repente não a tem informação problema. Eu errada. posso colocar depois, você me passa? Eu Pronto, coloco passo, já. passo. Então, nós fazemos, não, Ferreira Leite, pronto, achei. Ferreira Leite ponto oficial, Ferreira Leite ponto oficial. Vocês vão ficar encantados, quem for procurar o Adriano vai ficar encantado, porque assim, ele esclarece pra caramba, e essas direções e dimensões do ser humano dentro da realidade, ele vai te dar. Então, nós fazemos a mentoria juntos. A primeira que fizemos, dávamos aula, não, um dava aula e o outro ficava ali só escutando e participava. Agora não, agora nós vamos dividir, cada um vai dar sua aula, né? Para também, porque, assim, porque ele é pai de 2 crianças e tal, para não pra dar tempo também, né? Cada questão do tempo. Então, uma mentoria, a pessoa paga por uma mentoria, mas ganha 2 E ganha mentores. dois Fantásticos. mentores. Adorei. Essa ganha dois, porque eu vou Ganha tratar 2. mais de prosa, eu trato também de prosa, ajudo, mas o Adriano é fera mesmo na prosa e é um grande escritor inédito. Eu falo isso porque eu estou lendo, na verdade, não terminei ainda, um romance dele, e assim, esse é romancista mesmo, o chamado romancista puro sangue, né? É um fera mesmo. Então, assim, a próxima mentoria a gente vai abrir o carrinho lá para outubro, mais ou menos. Ótimo, Quase ótimo, não sai outubro, né? ótimo. Excelente. João, eu fiquei honradíssima dessa conversa que a gente teve. Eu estou muito feliz de você ter aceito o meu convite. E eu tenho certeza absoluta que muita gente que escutar essa nossa conversa vai se sentir inspirado, vai se sentir encorajado a buscar ajuda, buscar você como mentor, de repente, para poder ajudar a ter uma ideia mais clara de como fazer da escrita o seu meio de sobrevivência, mas não sobrevivência no sentido de survival mode, mas de sobrevivência de sobrevivência, acho que seria a palavra errada, talvez de viver Sobre em plenitude. ter mais plenitude na existência, né? Ter mais substância, uma Obrigada, existência mais substancial, né? Porque obrigada. se é aquilo da diferença entre fama e sucesso, né? Você pode ser uma pessoa de sucesso e não ter fama, né? Boa, Você pode boa, ser uma pessoa muito famosa, mas ter uma vida interior miserável, né? exata. Então vamos unir o dom com, né, fazer disso o seu meio de viver em plenitude. Muito obrigada, Eu que João. agradeço, Marina. Eu que agradeço. Muito obrigado a você. É uma honra participar dessa conversa. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, querido. Um beijo grande no coração, um abraço bem apertado. Beijão. Outro.